o mercado no Brasil é meio instável. Todo mundo já sabe disso, já percebeu, né? Então, a solução foi tentar buscar em outros lugares. Na cara de pau mesmo, pedindo, eu quero trabalhar com você, por favor. Não tem vergonha nenhuma nisso não, gente. Vocês podem pedir, mandar o que vocês fazem, tudo mais. É uma maneira de encontrar trabalho, porque se a gente não se mexer, ninguém vai achar a gente. Vamos lá. O que aconteceu? Durante esse tempo que eu tive com o Marco, eu tive mais um agente que não está aqui porque eu não trabalho mais com ele. Eu mandei uma série de e-mails também para um agente em Londres, que era a Advocate, não me lembro o nome da agência. Isso, Advocate? Tá. E eu acabei também trabalhando com um agente britânico. Não deu muito certo porque ele era metódico demais. Eu não aguentava. Tudo era pontualmente. Tinha coisas que às vezes não dava para cumprir o prazo. Eu avisava 6 dias antes, ele não queria nem saber. Era uma coisa meio inflexível. Mas eu acabei optando por não trabalhar mais por ele. E decidi que eu precisava ter outro agente na Europa. Então eu comecei a procurar e achei uma agência em Amsterdã, que é a Artbox. Eles me representam até hoje também. E eles estão abrindo uma agência nova no Brasil. Começaram no início do ano. Se alguém quiser mandar portfólio e tudo mais, eles estão procurando gente no Brasil. Meu primeiro trabalho com a Artbox foi em Master. Fui fazer anúncio de um carro que eles estavam lançando, MX-5. Eu não conheço nada de carro, não entendo nada. Eles me contrataram para mostrar o que tinha de novo no carro. O carro tinha GPS, tinha um montão de frescura que não tinha antes, tudo embutido. Olha que parada moderna, tinha suporte a iPod. Só tinha iPod, vocês vão ver que tem um iPod na mãozinha ali e tudo mais. Vamos lá. Então, ao longo de 2000... desculpa. Esqueci de uma coisa que é interessante. O que aconteceu? Em 2008, eu já estava ilustrando há algum tempo. E o que me animou também a procurar esses agentes fora do Brasil, tem uma revista chamada Computer Art, que agora é publicada no Brasil, mas antes não era. E era uma revista inglesa. E em 2008 eles fizeram uma seleção dos 10 melhores ilustradores do mundo que tiveram em 2008. Aí eu saí nessa seleção de 2008. Aí eu pensei assim, pô, esse bando de doido da Computer Art acha que eu estou mandando bem. Então eu vou procurar algum agente fora do Brasil. Foi uma das coisas também que aconteceu em 2008 que me levou a procurar agentes fora do Brasil. Vamos lá. De 2008 a 2012, ano passado, eu trabalhava com o Marco. O Marco era meu agente. Infelizmente, em 2011, no final do ano, o Marco ficou doente e acabou falecendo agora em 2012, logo no início do ano. E o que aconteceu? Eu me vi numa situação de novo assim, pô, e aí? O que eu faço agora? Porque querendo ou não, eu tenho esses agentes fora do Brasil, mas o meu maior fluxo de trabalho era o Marco. Com ele falecendo, eu descobri uma parada super maneira. Não tinha outra agência no Brasil igual a dele. Era a única agência que agenciava ilustradores. Era o único cara que fazia isso no mercado. Uma doideira, né? Tem a maior demanda e não tinha outra agência. Então, em 2012, eu comecei a decidir o que eu ia fazer da minha vida. E eu comecei a trabalhar com o Dário, que é meu amigo ali. Fui fazer parte de um estúdio que tem aqui, que é o eDesign, quando eu resolvi recomeçar. Então, essa é a foto da equipe do estúdio. Todo mundo junto. O Pedro Caderna não faz mais parte. Ele acabou saindo para Calenzane. E o eDesign funciona assim. Atualmente somos eu, Dário e o Pedro Futuro. O Dário faz a parte de consultoria de e-commerce, que a gente trabalha com comércio eletrônico lá. Eu faço a parte de ilustração e programação. Eu faço as duas coisas lá. E o Pedro faz design de interiores. Então, em 2012, eu comecei a trabalhar com o Mi. E a gente decidiu que ia negociar os próprios trabalhos de ilustração. Fazia negociação, captação e tudo mais. E esse foi os primeiros trabalhos que eu fiz no estúdio. Que foi para a Caixa Econômica.
Era um material da Caixa, era um material interno da Caixa para os funcionários serem investidores. Esse material já foi produzido lá na UI. Eu já estava na UI, a gente fez a negociação, foi um trabalho maneiro, foi a primeira vez que eu falei com o cliente, assim. Geralmente eu não negociava, quando chegava o trabalho já estava tudo resolvido, eu só definia prazo e produzia o trabalho e mandava de volta. Quem se preocupava com a parte burocrática, receber, nota, essas coisas todas, era o Marco. Esse foi o primeiro trabalho que eu tive que descobrir como fazer isso tudo. Então vamos lá. Isso é o último trabalho que eu fiz agora na UI. É um material que ainda não foi para a rua, só vai para a rua daqui a um tempão. Mas é a mesma pegada que eu vinha trabalhando, a gente continua trabalhando na UI Design. Então vamos lá. O que eu ia falar? Ao longo desses anos, até 2012, mais ou menos, até o meados de 2012, eu sempre trabalhei com aquele tipo de ilustração vetorial. E, como eu disse, eu sempre gostei de experimentar e tudo mais, produzir as coisas quando eu não estou trabalhando. Então, eu sempre gostei muito de 3D, sempre achei maneiro e tudo mais. Eu lembro de eu usando o 3D Studio for DOS, há 1 milhão de anos atrás. E em 2012 eu resolvi que ia criar uma nova série de ilustrações para tentar pegar trabalho de outras coisas. Não custa nada. Estou parado, vou produzir as coisas para ver o que acontece. Eu acho que experimentar e estar tentando criar coisas novas, independente de contratos ou não, para qualquer um que queira seguir o mercado de ilustração e tudo mais, é uma coisa inevitável. Você tem que produzir. Então eu comecei um projeto que ainda não está no ar. Eu vou provavelmente colocar ele no ar no meio do ano. Today I am nobody. Hoje eu não sou ninguém. Gostou do título? Eu gosto desses títulos escritos. Então, isso é tudo 3D. E eu comecei a produzir essas peças. Essa série em específico, o que eu fiz? Fiz o mesmo processo de sempre. Estou produzindo elas com uma diferença. Em vez de ser para editorial e tudo mais, eu trabalho hoje com a Urban Art. Já tem algum tempo, eles vendem múltiplos. E essa é uma série que eu estou produzindo como experimento para tentar captar alguma coisa de verdade depois de cliente, mas elas vão ser todas vendidas como múltiplos. Então não vai ser uma série, no final das contas, perdida. Eu estou produzindo ela para poder vender na Urban Art. É tudo bem estranho. Essa é sobre café. Menos conversa, mais café. É o nome da peça. Essa é outra peça. São todas estranhas mesmo, porque eu fiz para poder vender na Urban Arts e captar alguma coisa depois. Oi? Consigo, mas rola uma preguiça de vez em quando. É sério. Cara, ali eu estou usando a ZBrush e uso o Octane para renderar. Que é um render em real time, que usa placa de vídeo para renderar e tudo mais. Mas dá para animar. Dá para animar. São meio estranhas, já estou ligado. Ali tem um corvo no peito do cara, e umas florzinhas saindo de dentro dele. Uma pessoa desenhando lá em cima. Então, em 2013, eu consegui fazer o meu melhor projeto de todos, que era o... Vou passar. Meu filho está aí. Então, vocês podem fazer pergunta, eu vou deixar esse negócio psicodélico rodando aí atrás. Que também é programação, se você mexer o mouse ele fica mais rápido, mais lento. Isso daí é um código que eu fiz para um trabalho do Yahoo. Eu não trouxe o trabalho porque senão eu ia me estender muito mais falando de programação, não tinha muito sentido. Mas o Yahoo fez uma série de exposições nas Filipinas
e eles me convidaram na época para participar dessas exposições. E eu desenvolvi um código para gerar as peças da exposição. Eu inseria os meus desenhos que eu tinha feito e ele transformava tudo em mandala. Aí eu só ia apertando o botão assim, salvando, e mandava para eles. Acabou. Vocês podem fazer pergunta, não sei se tem pergunta, Ah, desculpa, alguém quer fazer pergunta? Perdão, gente. Alguém tem alguma pergunta? Quer saber alguma coisa? Arthur, acho que você falou que eu falei com você. Qual irmão? Gabriel. Gabriel? Quem está perguntando isso? Aqui, Gabriel. Olha, eu amo meu irmão, mas atualmente ele está preocupado em pegar todo mundo. Então, não posso dizer isso ainda. Ele está com 15 anos, ele está mais preocupado em pegar todo mundo. Trabalho de banco de longo prazo. Não é rápido, tipo, é uma coisa que foi indo. Quando você pegou um bom, já veio outro cliente bom e tal. Olha, Ou, depois da Absolute apareceu muita coisa. Mas o que acontecia? Às vezes eu trabalhava 45 dias direto, com um monte de projeto e ficava 20 dias à toa. Era uma coisa que tinha trabalho, mas sempre teve essa coisa de esperar negociar. O Marco também sempre teve um negócio assim. Quando ele estava me agenciando, ele preferia negar alguns trabalhos por causa de saturar um tipo de linha no mercado. Aí ele segurava a onda com algumas coisas e cobrava mais quando aparecia, entendeu? Ele meio que dava uma guardada e quando tinha um cliente que podia pagar mais, ele fechava aquele cliente e ia fazendo assim. O teu trabalho é quase que mecânico. Só muda o tipo de desenho. Então como é que você diferencia o valor para um cliente para o outro? É um cliente maior ou menor? Ou... A gente fazia o seguinte, ele que fazia isso. Porte do cliente. Eu não cobrava a mesma coisa para a Nokia do que cobrava para o Embio, que é um curso local de inglês. Entendeu? Vamos dizer, esse é um exemplo. O trabalho é o mesmo. Então, porte de cliente, tempo de uso de imagem. Se a imagem vai ser usada por 6 meses, vai ser usada por 1 ano, ou se vai ser usada por 2, tempo indeterminado, território, como funcionava. Vou usar isso daqui no estado do Rio, beleza, vou usar no Brasil, vou usar América Latina, essa é a diferenciação. Entendeu? Tinha essa diferença de local, tempo de uso e mídia. Você vai usar para quê? Vou usar para mídia impressa. Beleza, vou usar para mídia impressa e TV. Mídia impressa, TV e internet. Cada item desse adicionava uma porcentagem no valor do trabalho. Então você atende desde o cliente pequeno ao... Desde o cliente pequeno até o grande. A diferenciação é pelo esse tipo de coisa. Eu tenho um valor básico, tipo assim, o mínimo é tanto. E essas coisas vão adicionando valor para chegar no final. Essa é a diferença. Você não compra também por quantidade de elementos que você vai... Não, geralmente eu já ponho o limite quando eu começo a negociar com o cliente. Olha, eu faço 12 ilustrações para cada parada dessa. Se você quiser mais, vou ter que subir o valor, entendeu? Normalmente a gente fazia isso, não passava de 12 por cada peça. Porque senão também vira uma bagunça e ninguém consegue ver nada. Depois de 12 desenhos você não consegue achar nenhum ali. Era uma coisa que a gente fazia. Que a gente ainda faz lá quando negocia. Você estava falando do seu novo projeto aí, começando a trabalhar com 3D, aí você falou sobre alguns artes, né? Começar a tentar aprender novos projetos, aí o que você pensa, do que você pretende fazer com 3D? Não faço nem ideia. Sinceramente. Depende do que acontecer. Mas seguindo essa linha que você não conhece. Provavelmente, eu ainda não sei, eu ainda estou muito experimentando para ver o que acontece. A minha única intenção com a Artes é pegar esses testes e não largar eles. Porque antes acontecia isso, eu fazia um monte de testes e eles não eram vendidos. Quando eu comecei a trabalhar com a Urban Art, todos esses testes que eu fiz dessa época para definir esse estilo da Absolute, eles estão todos à venda. Eu acabei conseguindo pegar isso e arrumar algum jeito de ganhar dinheiro com os testes que eu faço. A Urban Art vende os múltiplos lá na loja deles e me paga uma porcentagem.
como é a coisa que eu faço de teste, eu sempre mando para eles. Entendeu? Mas o 3D eu não sei o que vai dar, não. Vou esperar, vou colocar no ar, vou ver se alguém contrata, vou mandar e-mail para meia dúzia de diretor de criação que eu tenho ainda contato e vou mostrar. Cara de pau. Ó, tô fazendo isso daqui, quer comprar? Mais alguma pergunta? O meu trabalho se concentra mais no Brasil. Ilustração. O que acontece? Com a crise que teve nos Estados Unidos, aquela coisa da bolha imobiliária e tudo mais, o americano acabou reduzindo muito o que ele me mandava, por protecionismo mesmo, entendeu? Do local. E essa agência em Amsterdã, o que está acontecendo? Eles estão vindo para o Brasil, então eu pedi para ela dar uma segurada para ver o que vai acontecer. Se a coisa dela no Brasil começar a andar, eu vou ver se ela me agencia no Brasil também. Mas a maioria do trabalho de mercado é Brasil. Tem coisa que vem de fora, mas não é o mesmo fluxo, entendeu? Mas tem uma parada maneira de trabalhar para fora. O que acontece? O americano, toda vez que tem algum trabalho que tenha final de semana envolvido, ele cobra taxa de urgência. Isso não acontece aqui, ninguém acha que existe urgência no Brasil. Mas lá ele cobra taxa de urgência. Tem que trabalhar no final de semana, 30% a mais do valor. Tem essas coisas assim, que aqui não rola. E eles são mais organizados, tem trabalho deles de um mês para fazer, chega um mês antes do prazo. Você chegou pensando em utilizar isso no aplicativo, no jogo, alguma coisa assim? O que? O trabalho, assim, né? Botar para alguns jogos, alguns aplicativos. Cara, eu sempre tive vontade de trabalhar com o mercado de jogo. Por isso que eu resolvi voltar a tentar aprender 3D. Mas eu já fiz capa de jogo com essa linguagem para Ubisoft, para aquele Just Dance Kids, aquelas coisas, de criança. Aí tinha um montão de desenhinho de criança, tudo junto. Entendeu? Mas eu tenho vontade de trabalhar com o mercado de jogo, eu acho maneiro. Pode ser divertido, mas eu ainda tenho muito que aprender. Eu tenho um amigo que trabalhou um tempão na Ubisoft, que é um japonês maluco. Mas eu tenho vontade sim. Vamos ver o que vai acontecer, por isso que eu estou fazendo os 3D. Tem outras coisas lá que eu estou fazendo de modelagem com cara de jogo mesmo. Personagem esquisito, monstrinho, para ver o que vai dar. Mas aí não vou botar a vender na Uva Arte. Só para teste. Acabou? Podemos encerrar? Guilherme. Desculpa. O cartaz quem fez foi o Douglas, não foi o Renato. Desculpa, Douglas, não sabia. Guilherme, se puder falar rapidamente sobre assim, o processo de criatividade que você tem, que às vezes muitas pessoas pensam esses jogos ali, sai tudo da tua cabeça muito fácil, né? E você não tem nenhum estudo por trás disso, né? No caso ali do 3D, o lance que você estudou, acho que é anatomia por um bom tempo. Isso falou uma parada que é verdade. O que acontece? Todos esses projetos, desde esse que tem um montão de coisa junto, minha esposa é psicóloga. Eu passei um tempão pegando material dela, estudando teoria das cores, Gestalt. Não é simplesmente uma parada aleatória e randômica. O 3D, agora, o que acontece? Eu estou pegando o livro, estou tendo que estudar anatomia, onde encaixa cada ossinho, o que que faz aqui, o que o músculo responde, essa parada toda. Então, pode parecer uma parada meio randômica, mas tem uma série de anos de estudo envolvido em todos os dois projetos. Olha, tem muito tempo que... O que acontece? Eu passei um tempo atrás tentando mudar as coisas. Eu comecei a ver tudo que estava acontecendo na internet, o que está mudando, não sei o que. Aí eu descobri, eu vou ficar seguindo os caras e daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa que eles. Eu acabo vendo sim para saber o que está acontecendo, mas mantenho a minha linha, entendeu? Eu passei muito tempo buscando influência e descobri que influência demais às vezes atrapalha. Influência demais às vezes atrapalha. Influencia muito, você sai do que você acha que é o correto, que está dando certo. Mas eu